Boa, moçada, vamos lá? Bom, vamos gravar essa videoaulazinha. Conforme eu havia comentado com vocês, nós vamos resolver agora a segunda parte da nossa prática de redes, que eu chamei de trabalho 2. Nós vamos montar uma rede WAN. Só que a gente vai continuar trabalhando com a empresa Coisa Qualquer, né, do trabalho 1. Então, antes até mesmo de ler o enunciado, eu vou abrir aqui o trabalho 1 que a gente salvou na última aula, no Packet Tracer, porque aí ele já traz a matriz, né? Ele está pedindo aqui simplesmente para mim validar meu acesso ao Packet Tracer na Cisco. Eu usei lá o Skills for All e beleza. Bom, tem aqui o Packet Tracer que estava vazio, estava aberto já, né? E eu abri aqui o trabalho 1, que foi para montar a LAN, né? Na última aula a gente montou a LAN referente à empresa Coisa Nenhuma, Coisa Alguma, Coisa Qualquer. Bom, aqui está a minha matriz em Uberaba, né? Se eu vier aqui na área física, tem aqui Uberaba, Coisa Qualquer, e aqui os departamentos, né? Da Coisa Qualquer. Tinha ficado para vocês fazerem, eu na última videoaula eu criei todos os departamentos, configurei os servidores na DTI e aí a gente ligou com o departamento de RH, vou voltar para a lógica aqui para vocês verem, e aí nós finalizamos essa parte e ficou para vocês colocarem os outros departamentos. Bom, eu vou usar esse mesmo arquivo aqui porque agora no trabalho 2 eu estou pedindo o quê? A empresa Coisa Qualquer de Uberaba está crescendo, contratou você para desenvolver o projeto de rede de interligação da matriz de Uberaba com a filial de Sacramento. Ou seja, eu vou adicionar no projeto 1, no trabalho 1, a filial de Sacramento, tá? Com essa estrutura aqui, ó, um departamento administrativo com um suíte de 24 portas e 8 computadores, o departamento de produção com suíte de 24 portas e 2 computadores, vendas e a DTI, onde eu tenho lá um servidor de DHCP, um computador e um suíte de 24 portas. Naquele mesmo esquema do trabalho 1, né? Centralizando tudo na DTI, só que agora ele está pedindo para mim interligar, né, a filial de Sacramento com a matriz de Uberaba. E ele inclusive me fala aqui que a minha faixa de IP que eu vou trabalhar na filial de Sacramento é a rede 192.6820/24, né? A gente tem todo o último octeto para trabalhar. E a rede para fazer a interligação das duas é o 92.168.100.0 e /30, ou seja, nossa rede vai ter no máximo 4 endereços. Dos 4 endereços eu preciso reservar o menor para endereço de rede e o maior para endereço de broadcast. Então vai me sobrar apenas 2 endereços IP. E já que eu vou estar utilizando essa rede para ligar filial com matriz, vice-versa, eu vou utilizar isso aí nas portas dos roteadores. Beleza? Planejamento do projeto: montar todo o escopo, parte física e lógica, permitir que todos os computadores da filial possam acessar a página web, ou seja, a página da web já está pronta e centralizada lá na matriz de Uberaba. A filial precisa apenas ter acesso lá, né? Então nós vamos ter que utilizar tanto o DNS quanto o servidor web lá da matriz em Uberaba, e a gente monta um servidorzinho DHCP local para distribuir essa nossa nova faixa de endereços aqui para matriz, não, né? Filial de Sacramento. Bom, daquele mesmo esqueminha eu vou montar apenas a DTI e um departamento. Não precisa nem montar nenhum departamento, né? Se vocês tiverem dúvidas de como montar a rede local, é só você ir na aula 1 lá e assistir de novo, tá? Eu vou montar o quê? Vou criar a parte física na cidade de Sacramento, com o departamento de DTI, e aí vocês criam os outros depois para me entregar. O mais complicado aqui que é novidade para vocês, a criação da nova filial
e fazer interligação através dos roteadores, né? Ligando matriz com filial e configurando o servidor de DNS, de DHCP e fazendo com que todas as máquinas dessa filial consigam acessar a matriz, principalmente o servidor web, onde está o sistema lá, a página da empresa. Ok? Bom, vamos na massa, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui a minha filial de Uberaba. Vamos voltar aqui na parte física. Voltar aqui, ó. Aqui eu tenho a empresa coisa qualquer, tá? E com os departamentos. A gente vai voltar aqui. Vamos voltar aqui na cidade de Uberaba e vamos criar uma nova cidade, tá? Create new city. Nova cidade tá aqui. Vou chamar essa nova cidade de Sacramento. E aí dentro da cidade de Sacramento, deixa eu ver se ele já tem algum prédio. Deixa eu diminuir aqui para a gente enxergar melhor. Opa! Não, né, gente? Menos. Um pouquinho mais. Dentro da cidade de Sacramento não tem nenhum prédio, tá? Então, create new building. Tá aqui, criado o meu prédiozinho na cidade de Sacramento. Vamos aumentar aqui, que eu vou dar um nome para ele. Opa! Passou aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de coisa qualquer de Sacramento. Pronto. Bom, tá criado aqui, né, meu prédio dentro da cidade de Sacramento. E agora, diminuir aqui na lupinha para ficar mais fácil. A gente vai criar o quê? Vamos criar os nossos rackzinhos para colocar os nossos departamentos, nossos containerzinhos. Então vamos lá. Um container aqui. Deixa eu apagar esse container aqui. Ok. E deixa eu apagar você também. E o que a gente vai criar aqui é um container, não, galera. Um closet. Beleza. Esse cara aqui eu vou chamar de... Vamos aumentar um pouquinho. Eita, foi demais. Cadê você, meu querido? Tá aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de DTI Sacramento. Beleza? E aí vocês vão criando os outros aqui, ó. Os outros closetzinhos aqui, ó. Deixa eu ver o enunciado aqui. 8, 2, tá? Você pode criar administrativo, produção, vendas, qualquer um deles, de acordo com a infraestrutura da empresa. Esse aqui vai ser, sei lá, vendas Sacramento. Tô colocando sempre o nome Sacramento, porque na hora que a gente voltar aqui, ó, nós temos aqui as duas cidades, tá vendo? E aí a hora que eu clicar em Sacramento, vai aparecer aqui com os nomes, pra gente não confundir, né? Na hora de ficar abrindo um ou outro. Então, olha, notem que eu estou utilizando essa área física aqui, ele me deixa ter toda essa noção de física, de localização. A hora que eu for lá para o ambiente lógico, que nós já estamos indo para lá, onde eu tiver localizado aqui na parte física, o que eu colocar lá no ambiente lógico, ele vai aparecer dentro da parte física. Isso já está lá na primeira aula, só estou reforçando. Ok? Então, coisa qualquer de Sacramento, eu vou começar a trabalhar lá no DTI, tá? Na área de informática. Então, tudo que eu colocar aqui na área lógica agora, ele vai colocar fisicamente lá dentro daquele closet
DTI Sacramento, ok? Então, o que eu vou precisar colocar lá dentro de DTI Sacramento? Dentro de DTI Sacramento eu tenho lá um servidor DHCP, um computador pessoal de mesa e um switch de 24 portas. Só que aqui no enunciado pede para mim fazer o quê? Fazer interligação entre a matriz de Uberaba e a filial de Sacramento. Então eu vou ter que trabalhar com roteadores. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, ó, mais próximo. Deixa eu fazer um negócio aqui que acho que vai ser mais. Vou marcar e vou arrastar para cá. Opa, mais perto um pouquinho. Vamos marcar. Pera aí, galera. Ele é chatinho mesmo. Deixa eu colocar. Aí, agora pegou. Bom, tudo marcado e... Tá, beleza. Bem próximo aqui, dá pra gente identificar. Então, eu tenho aqui o DTI da matriz e o meu departamentozinho aqui, que deve ter ficado para trás o nome. Cadê o nome dele? Ah, tá aqui, ó, RH. Vamos arrastar ele para cá, ficar bonitinho. E os outros departamentos que vocês fizeram aí interligando com o switch principal aqui do DTI. Porque agora eu vou trabalhar na cidade de Sacramento. E aqui eu vou criar o meu DTI da cidade de Sacramento e é onde eu vou precisar fazer a interligação. Vou ter que colocar um roteador tanto em Sacramento quanto em Uberaba e depois fazer essa configuração. Mas o primeiro passo é criar a rede local, igual vocês fizeram lá na primeira videoaula, resolver o trabalho 1. Então eu vou pegar um dispositivo final, um hostzinho, eu preciso de um server, que vai ser o meu DHCP, eu vou chamar de Sacramento, DHCP de Sacramento, tá? O que eu vou precisar mais aqui? DTI, um servidor, um computador pessoal e um switch 24 portas. E aí eu estou pensando só na rede local, tá? Por enquanto, vamos só nela. Um PC, tá aqui o PC. PC 0 de... Opa, tá difícil a digitação, hein? Sacramento. Fred, por que você está com tanto cuidado, colocando nome bonitinho? Galera, primeiro porque é importante, a hora que você for dar manutenção no seu projeto, você saber onde é que você está mexendo, o nome de cada um deles. Mas se você não fizer isso, o próprio Packet Tracer não deixa ter nomes iguais, tá? Vai funcionar também. Mas é mais para você mesmo, porque dependendo do tamanho de sua rede, vai ficar difícil você dar manutenção depois, caso precise. Então tá lá o meu servidor, tá aqui o meu PC, um switch 24 portas. Vamos aqui, vamos procurar os switches. Vamos colocar o mesmo que eu tenho ali na minha... Lá em Uberaba, um 2960-24, 2950. Acho que é esse cara aqui, ó. Opa! Tá subindo ainda, ok. Tá aqui bonitinho meu switch com as 24 portas. Maravilha, vamos usar esse mesmo. Tá, para DTI, ok. Minha rede LAN, só preciso desse equipamento. E aí eu vou fazer o cabeamento, ok? Cabeamento direto já não é mais novidade para vocês, né? Então vamos aqui só usar o conhecimento que nós aprendemos na primeira aula. Vou ligar tanto o computador quanto o switch, quanto o servidor no meu switch aqui da DTI. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou manter o mesmo padrão, né? Vou colocar aqui um quadrinho aqui para identificar a minha
minha DTI. Cheguei para cá um pouquinho, que eu vou precisar de um roteador. E aí, para ficar bonitinho aqui, a gente não tem problema. Ok? Vou chamar esse cara aqui, ó, de DTI. Caramba, sacramento. Vamos arrastar para cá, bonitinho. Beleza. Deixa eu só colocar aqui, ó, Uberaba para ficar o garoto. Que maravilha, hein? Um bugzinho de nome. Depois a gente resolve isso. Vamos para o que interessa, senão fica muito longa a videoaula. Bom, beleza. O que eu preciso voltar aqui? Qual que é a rede que eu vou usar? 192.168.2/24. Então aqui, ó, quais são os serviços que eu vou configurar no meu servidor? Primeiro, off para HTTP, porque eu não quero ele responder nenhuma solicitação de web, tá? De HTTP. O restante já vem por padrão off, né? E eu vou habilitar meu DHCP. Meu DHCP, do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira rede local da matriz, eu vou deixar pelo menos 10 endereços, tá? Pelo menos 10 endereços para dispositivos que precisem de endereçamento fixo, que não vai utilizar o endereçamento automático via DHCP. Ok? Então, ó, meu servidor, por exemplo, desktop configuration, ele não vai usar o DHCP. Então, 192.168.2, que é a rede, /24, eu tenho de 0 a 255, ou seja, 256 endereços possíveis. O primeiro, que é o 0, vai ser o endereço de rede, então eu não posso usar ele. E o último, que é o 255, é o meu endereço de broadcast, então eu também não posso usar ele. Então eu vou pegar os 10 primeiros, tá? Para deixar reservado, caso eu precise colocar mais algum servidor, alguma impressora e assim sucessivamente. /24, a máscara é 255, 255, 2550. Default Gateway eu não tenho ainda, mas eu terei. Por quê? Porque eu vou instalar o roteador. Normalmente eu utilizo 192.168. Eu vou ter que pegar um dos 10, né? Que eu vou deixar reservado. Deixa que depois a gente coloca. E DNS, nós vamos utilizar o DNS que está lá no meu servidor, na matriz em Uberaba. Então, por enquanto, também não vou colocar porque eu não tenho como acessar o DNS de Uberaba ainda. Então, por enquanto, vou configurar minha rede local, simplesmente, configurar o endereçamento, e a hora que eu interligar as duas redes, aí sim eu configuro o DNS e o gateway para que haja essa troca de informação. Então vai ser só o endereço mesmo do servidor e a máscara de rede. Então, fechei aqui. Agora eu vou configurar o serviço de DHCP. Notem que ele já traz para mim aqui, ó, meu endereço de rede, minha máscara de rede. E aí, ó, eu vou começar a partir do 11. Por quê? 0 endereço de rede eu não posso usar, que é o endereço da rede. De 1 a 10 eu vou deixar reservado para quê? Para os meus endereços que tem que ser fixo, como por exemplo Default Gateway. Vou colocar meu Default Gateway aqui dessa rede, ó, 192.168.2.10, ou seja, é o último endereço aqui antes de começar a emprestar os números do DHCP. Então vou fazer isso aqui, já vou deixar 192.168.1.2, mas depois eu confirmo se é esse número mesmo, mas como eu costumo utilizar sequencial para cada um dos servidores, o primeiro deve ser o web e o segundo deve ser o de DNS. Então, vou utilizar o servidor de DNS da rede 1, que é lá de Uberaba. Por enquanto vai funcionar? Não, não vai funcionar ainda.
Só vai funcionar a hora que eu colocar os roteadores e interligar as duas redes. Mas o interesse agora é montar quem? A minha rede local. Então, para que eu tenha uma rede local com todos os endereços, eu vou habilitar o serviço de DHCP, está configurada a faixa e eu vou vir aqui dar um save. Automaticamente ele já me fala quantos endereços que eu vou ter, né, para emprestar com o DHCP. Bom, maravilha. Agora eu venho aqui direto no meu PCzinho, desktop, IP Configuration. Em vez de ser um endereço estático, ele vai pegar via DHCP. Ele vai pegar o 11, já vai pegar com a máscara de rede, já vai pegar o defugueto, e nem existe ainda. Só preciso lembrar na hora de configurar de colocar esse valor, né? E o DNS serve. Então tá bonitinho. Se eu mandar pingar, dar um ping aqui no endereço do meu servidor, 192.168.2.1, ele já está pingando, ou seja, já existe comunicação na rede local. Bom, a hora que vocês colocarem todos os departamentos aqui, ó, você vai ligar o seu switch no switch da DTI e todos os computadores que vocês colocarem. Então aqui, ó, 8 no administrativo, 2 na produção, 6 em vendas. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai colocar, linkar todo mundo no switch, o switch do departamento no switch de DTI, e aí você vai lá e vai habilitar para todos os seus computadores pegar o endereçamento via DHCP. Ok? Então essa parte aí nós não vamos fazer nessa videoaula. É a tarefinha de casa para vocês fazerem. Bom, vamos fazer o que interessa agora. Vamos interligar Uberaba com Sacramento. Só para mostrar a vocês uma coisa. Se eu vim aqui, ó, Physical, tem um hackzinho aqui, o DHCP de Sacramento, tá? Switchzinho, tem aqui o meu servidorzinho, que é tudo de Sacramento, ó. Então tá tudo identificadozinho, beleza? Então eu estou dentro da cidade de Sacramento, do departamento de DTI de Sacramento. Se eu voltar aqui, ó, as duas cidades, aí eu vou clicar aqui, ó, Uberaba, coisa qualquer de Uberaba, e aí eu vou aqui, ó, na DTI de Uberaba. Notem que lá eu tenho 2 servidores, 2 PCs, bonitinho, switch. E aí agora eu vou vir aqui no lógico, porque eu vou inserir aqui na cidade de Uberaba um roteador, depois eu vou inserir na cidade, lá no rack de Sacramento também um roteador, e vou fazer a interligação para que as duas comecem a trocar informação. Ok? Então aqui, ó, essa rede local de Uberaba já está funcionando, minha rede local de Sacramento também, está na hora de eu ligar as duas. Eu vou vir aqui, ó, dispositivos de rede, e vou escolher um roteadorzinho para a gente trabalhar. Bom, tem uma pancada, tá? Tem uma pancada aqui. Vamos ver esse 2811, o que ele tem para oferecer. E aí eu vou olhar primeiro aqui nas portas, tá? Eu vou fazer essa ligação através de portas seriais. Então, logo de cara aqui olhando, eu não tenho portas seriais para fazer essa interligação. Eu não vou usar esse cara aqui, não. Sim, vamos deletar ele. Tananã, tananã, tananã. Deixa eu ver um modelinho legal aqui. Cara, acho que esse 1841 aqui vai atender a gente. Caramba, Fred, também não tem. Cara, vamos colocar uma porta serial nisso aí? Vamos inserir um módulo? Ó, mais uma coisinha para a gente aprender. Bom, meu roteador aqui, ó, essa aqui é a parte traseira dele. Não tem porta serial. Tem porta aqui, ó, Gigabit Ethernet, que eu vou ligar com o meu switch e tal, com minha rede interna, mas eu vou precisar da porta serial para ligar os dois roteadores. Como é que eu faço para colocar um módulo serial? Eu acredito que pela nomenclatura aqui, ó, esse cara aqui, ó, WIC2T é serial. Aí ele me traz aqui a imagenzinha, tá vendo? Ó, serial 0, serial 1
e aí ele tem realmente uma serialzinha. Eu acho também que esse cara também aqui, ó, é serial. Ele também tem duas serialzinhas. High Speed One. Também só que ele tem uma interfacezinha de cartão. Nós vamos usar essa aqui, ó, mais antiguinha. Vou colocar duas serial, moçada, é porque vai que a empresa cresce, né? E aí, além de Sacramento, ela abre mais uma loja, sei lá, em Araguari, em Conquista e por aí vai, né? Então, como é que eu faço para instalar esse módulo aqui, ó? WIC2T. Na verdade, o padrão é o mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar. Então, cliquei aqui, ó, no liga e desliga. Por quê? Na prática, você não vai abrir um roteador, chuchar ali um módulo com ele ligado. Então, você vai desligar ele e aí eu venho, se tem espaço, né, na tampa traseira, encaixo o meu módulozinho bonitinho e aí eu ligo ele de novo. Espera um tempinho. Por que eu estou esperando ele um tempinho? Notem aqui, ó, ele está dando boot, está subindo o meu roteador. Então, enquanto ele está subindo o meu roteador, não tem como eu mexer. Ó, subiu o meu roteador, beleza. Se eu quiser trabalhar com ele, com a parte, né, ou CLI da vida, só com comando, aqui é o ambiente. Se eu quiser trabalhar com ele no ambiente gráfico, aí eu já venho para esse aqui. Tá? Então, notem que interface, ele tem aqui duas portas Fast Ethernet e esse cara aqui é o módulo serial que eu acabei de instalar. Ok? Bom, nós vamos configurar eles daqui a pouquinho. Então, tá aqui o meu roteador. Eu vou falar que é o RT Uberaba. E agora, meu querido, você ficou muito aleijadinho, hein? Deixa só DTI mesmo, depois a gente brinca com você. Aleijadinho e chato. Sai daí. Pronto. E agora nós vamos ligar, né, o roteador no switch, configurar a porta externa e a porta interna do roteador e depois a gente faz a mesma coisa lá em Sacramento. Ok? Bom, vamos lá. Fast Ethernet com Fast Ethernet 00. Bom, toda vez que eu configurar essa porta aqui, ó, do meu roteador, que está ligado diretamente com a minha rede, ela tem que ter um endereço válido da minha rede. Então, se essa minha rede aqui, ó, como por exemplo o servidor web 192.168.1.1/24, eu vou ter que trabalhar em cima desse octeto, desse último octeto, com esse número de rede, 92.168.1. 92.168.1 vai definir qual a rede que eu estou usando. E o último octeto é que vai definir o endereço do host. Beleza? Então eu vou ter que colocar esse cara aqui, ó, no endereço válido da minha rede local. Como eu deixei meu DHCP emprestando endereços, DHCP de Uberaba, serviços, DHCP, tá vendo? A partir do 11 também, o que vai acontecer? Eu tenho do 1 ao 10 para trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Vou até alterar aqui logo, ó. 192.168.1.10, igual eu fiz lá em... Vou mandar salvar o serviço. Fechei ele aqui. E aí eu vou configurar esse endereço na Fast Ethernet 00. Fast Ethernet 00. Primeira coisa, toda porta de roteador, pessoal, por definição, vem off, vem desligado. Por quê? Questão de segurança. Qualquer acesso que você der moleza aí e alguém conseguir acessar a sua porta do seu roteador, ele está dentro da sua rede. Se ele conseguir mudar qualquer configuração lá, a rede é dele, faz o que ele quiser. Ok? Então, vou habilitar aqui, ó, on, e aí automaticamente é como se eu tivesse digitado. Tá? Então, ela está habilitada e aqui eu vou colocar o endereço 192.168.1.10.
beleza? Que é o último lá, antes do DHCP. Máscara de rede, barra 24, 255, 255, 255, 0. Para quem não lembra, por que barra 24 fica 255, 255, 255, 0? Porque cada octeto possui 8 bits. O valor máximo de cada bit é 1. Então, se eu tenho 8 números 1, eu tenho o valor máximo de 255. E se eu tenho um octeto, 2 octetos, 3 octetos, a máscara ela leva o número dos octetos que estão valendo 1. Quer dizer que eu tenho 8 com mais 8, 16 com mais 8, 24 bits valendo 1 na minha máscara. Por isso que ela é barra 24. Então vai ser 255, 255, 255, 0. Ok? Beleza? Bom, tá configurado aqui o gateway do meu roteador. Deixa eu só ver aqui. Configuração de IP. Já vou colocar aqui nos servidores. 192.168.1.10. Fred, por que você está fazendo isso só nos servidores? Porque lá nas máquinas é só o DHCP atualizar e ele já vai pegar automaticamente. 92.168.1.10. Como assim? Vou mostrar agora. Tá vendo? Eu vou pegar esse PC aqui, ó. Desktop, IP Configuration. Tá vendo que ele não tem Default Gateway? Vou voltar aqui para estática. É como se eu estivesse dando um boot. Desliguei e liguei ele. A hora que ele ligou, ele já trouxe. Por quê? Porque eu atualizei isso lá no meu servidor de DHCP. Moçada, tudo que eu estou fazendo aqui dentro de Uberaba. Tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa lá em Sacramento. Lá no DTI de Sacramento. Então, se eu vier aqui em físico, tá vendo que já tem um roteadorzinho? Lembra o roteadorzinho nosso que nós colocamos essa portinha aqui? Pois é, ele já está aqui e já está ligado no meu switch. Então eu vou voltar, vou sair de Uberaba, vou sair da DTI, vou sair da empresa e vou para Sacramento agora. Lá na empresa de Sacramento, vou dentro do DTI e agora eu volto para o lógico e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um cara igual, tá? Um 1841, até para vocês colocarem novamente a... Vamos chamar ele de RT. Sacramento. No Sacramento. Beleza. Vamos entrar aqui. Notem que é o mesmo modelinho. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa, tá? Se eu clicar aqui, ó, na WIC2T, que é a serial, eu tenho que desligar ele e vir aqui colocar. E aí eu vou ligar ele. Fred, no Packet 3, se eu fizer isso aqui, ele só não vai aceitar, moçada, tá? Mas se você fizer na vida real, na prática, você vai queimar ele. Aí, liguei o cara. Ele vai estar carregando, ó, subindo a imagem. Opa, espera aí que eu não acabei meu boot ainda. Ok. A hora que ela acabar o boot dele, opa, subiu, beleza aqui. Aí eu consigo vir aqui em configurações. Beleza? Mas antes disso, vou ligar ele no meu switch. Igual nós fizemos lá em Beraba. Fecha Ethernet 00. Tá lá ligadinho em vermelho, porque toda porta de roteador, por padrão, ela está off. Então, on 192.168.2.10, porque essa aqui é a rede 2, né? E eu vou usar o mesmo número 10 para seguir um padrão que eu vou poder estar mexendo em qualquer filial, pode ter 500 filiais. Eu sempre vou saber que o final é 10. E aí, dessa forma, eu não vou confundir. O gateway daquela filial sempre vai mudar o endereço de rede, mas, né, o número do roteador daquele gateway lá vai ficar sempre com o final 10. Ok? Bom, beleza. Notem que já ficou verdinho. Eu já tenho comunicação, né, interna aqui nas redes. Então, se eu vier... Vai pra cá, que cara chato.
seu chato. Então, se eu vier aqui, ó, nesse computador, deixa eu ver, tá com DHCP, ó, já pegou tudo aqui bonitinho, joia. Se eu vier aqui e der um ping, igual eu dei um ping no servidor web, eu vou dar um ping agora lá na porta do gateway, lá na minha porta de saída da rede, lá no meu roteador. Ó, tá pingando, ou seja, eu tenho comunicação. Agora eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso interligar os dois. Como é que eu vou interligar os dois? Eu vou utilizar um cabo serial agora, que é esse vermelhinho aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó, com time, e pode esse aqui sem ser com time, tá? Vou vir aqui na serial 0 e vou vir aqui na serial 0 do outro e pronto, tá lá. Fred, poderia ser na serial 1 e o outro na serial 0? Poderia. Eu só estou tentando padronizar o máximo possível para a hora que eu tiver com a rede com 500 filiais, eu ter um padrão para seguir sem ter que ficar procurando em que porta que eu coloquei determinado cabo. Beleza? Notem que continua vermelhinho, vai ficar vermelhinho até a gente entrar lá na porta, dar um on nela e configurar. Só que no enunciado aqui, ó, ele me fala que isso aqui, ó, vermelhinho, é uma outra rede, tá? Então eu estou ligando a rede 1 na rede 2 através de uma outra rede, que a empresa me passou que deve ser a rede 100, 92.168.100. E outra coisa, barra 30. Se é barra 30, moçada, eu tenho 30 bits do meu endereço valendo 1. Então, máscara de rede vai ser qual? 255, 255, 255, uma cacetada, 240? Não, até menos, né? Por quê? 252. Porque só sobrou para mim o quê? 4 endereços. Sobrou o bit 4, o 2, parou lá no bit 4, né? No sexto. Então, eu tenho 4 endereços. Dos 4 endereços, eu tenho que separar um para endereço de rede e separar o outro para broadcast. Então, qual que é o padrão? 1 aqui, 2 aqui. 0 endereço de rede e 3 endereço de broadcast. Fred, acabou, não sobrou nada. Exatamente, gente, para a gente não correr risco de ter nenhuma porta, nenhum endereço sobrando aí para o cara tentar invadir sua rede. Ok? Então é só a gente configurar. Esse aqui é o de Sacramento. Na serial 0, eu já tenho um cabo plugado lá, vou habilitar ela e vou colocar o endereço. 192.168.100.1. Pode ser a 2 também, se você quiser deixá-lo da filial com 1. 2. Só que aqui, ó, não é barra 24, 252. Por quê? Porque é barra 30. Ó, todos os comandos, o que eu fiz aqui no ambiente gráfico, ele me mostra aqui, ó, no ambiente caractere. Se você quisesse fazer isso aqui em CLI, problema nenhum, tá vendo? Vai haver momentos na prática que você não tem um ambiente gráfico para fazer. Então você vai ter que lembrar dos comandos e ir lá e fazer no CLI. Mas na maioria dos locais, hoje em dia, né, a tecnologia está muito boa, já tem ambiente gráfico lá para isso. Bom, beleza? Então, fechei aqui, agora eu preciso ir lá para Uberaba. Se você encostar o mouse aqui, ó, ele vai te falar as portas que estão habilitadas, tá vendo? Ó? 192, bom, é ali, ó. Serial 00, tá down ainda, porque não existe conectividade. 192.168.100.2/30. Nós vamos fazer a mesma coisa de cá agora em Uberaba. Serial 00, vou habilitar ela e vou colocar o endereço. 192.168.100.1. Máscara de rede, aqui está barra 24, eu vou para barra 30, para dar aquela restringida bacana. Beleza? Fechei aqui e aí já tenho conectividade. Mas prestem bastante atenção. Eu tenho conexão física, ou seja, passei cabo e configurei. Eu ainda preciso definir um negocinho básico, padrão, para que haja comunicação aqui, ó. Que é o que? Rotas. Definir tabela de roteamento, ok?
Se eu vier aqui, ó, mandar dar um ping lá na rede 1, que é a rede 1, que é a rede do meu servidor web, por exemplo. Ó. Ele chega lá no meu endereço de gateway, 2.10, e fala que esse destino é inalcançável. Por que, Fred? Se já tem cabos, já está tudo ligado lá bonitinho? Porque eu ainda não defini as minhas tabelas de roteamento. Ok? Então eu tenho que vir aqui. Esse roteador é o de Sacramento. Ok? A rede de Sacramento é a rede 2. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui nas rotas. Vou criar uma rota estática. Tá? E vou falar, olha, eu quero acessar a rede 192.168.1.0. Tá? Vou criar uma rota para acessar a rede 192.168.1.0, que é a rede de Uberaba. Qual que é a máscara que está lá? 255.255.255.0/24. Next Hope é para me informar através de qual rede que eu vou acessar essa rede de Uberaba, que eu pretendo acessar essa rede de Uberaba. Qual que é a saída? Qual que é o meu próximo salto? Next Hope. Bom, para mim passar por ela, eu tenho que passar por esse cabinho vermelhinho aí, serial, que nós acabamos de configurar uma rede novinha para ele. Então é só informar que é pela rede 192.168.100.0. Por que você colocou 0, Fred? Porque o endereço da rede é o ponto 0. Aí eu tenho, numa porta de um roteador, o endereço 92.168.101 e na porta do outro 92.168.102, ok? Eu não vou dar o endereço, vou dar o endereço da rede. E eu venho aqui, ó, e mando adicionar. Fiz na parte gráfica, tem aqui também como é que foi feito, qual que é o comando na parte através de comandos, na parte sem ser gráfica, na parte texto. Mesma coisa eu preciso fazer aqui, ó, no roteador de Uberaba. Rotas estática. A rede de Uberaba é a 1. Eu quero acessar quem? A rede de Sacramento. Então, 192.168.2.0. Endereço de rede de Sacramento. 255.255.255.0, que é a máscara de rede. E aí eu vou informar qual o próximo salto, qual a rede que vai me levar, qual é a ponte que eu vou pegar para chegar lá na rede 2. E é a 192.168.100.0. Tá até meio óbvio, né? Eu só tenho uma ponte, então é ela que liga as duas. Vocês vão notar isso mais para frente, a hora que você tiver 5, 6, 7, 10, 500 redes, né? Aí as nossas tabelas de roteamento vão começar a ficar bonitas. Beleza? Feito aqui no gráfico. Aqui ele fez o comandinho bonitinho. Fechei aqui. E aí eu vou fazer um teste. Vou vir aqui no meu computadorzinho. Prompt de comando. Vou repetir que é o mesmo ping. Será? Timeoutzinho, já começou a responder. Vou fazer de novo. Já foi diretão. Lindo e maravilhoso. Fechei aqui. Vamos lá no servidor web, né? Eu tô lá tô aqui, ó, no PC0 de Sacramento. E eu já preciso começar a trabalhar com a aplicação web lá de Uberaba, da minha filial. Preciso vender, preciso ganhar dinheiro. Então, ó, 192.168.1.1. Opa, tem um ponto e vírgula errado aqui. .1.1. É o endereço IP lá do meu servidor web. Ou seja, eu estou na rede 2 na cidade de Sacramento, acessando a cidade de Uberaba, na rede 1, direto para o servidor web. Tá lá, ó, bem-vindo ao Coisa Qualquer. Bom, vou fechar aqui bonitinho, vou fazer outro teste. Qual que é o outro teste? DHCP, né, moçada? Deixa eu olhar aqui, porque eu já esqueci de cabeça. Cadê? Serviços DNS. Ó, o site, né, do servidor web chama www.coisaqualquer.com, aqui em Uberaba.
precisa acessar aqui, ó, em Sacramento. Por quê? Porque os meus usuários não vão lembrar de número. Eles vão lembrar o quê? www.coisaqualquer.com. 1, 2, 3 e... Acessou o DNS ou não? Alô, câmbio? Parece que não, hein? Ah, só tava lento. Beleza? Por que tá lento, moçada? O servidor DNS não tá local. A gente pode colocar ele local e apontar para lá, fazer um DNS primário num lugar e secundário no outro. Mas isso aí é mais para frente um pouquinho. Trabalho 3, uma próxima videoaula. Valeu? Bom, estamos com Sacramento e Uberaba, as duas filiais funcionando e trocando informação, todo mundo conseguindo acessar o servidor web. Se você vier aqui na parte física, você vai ver que a DTI de Sacramento tá saindo um cabinho aqui, ó, e indo lá para Uberaba, tá vendo? Ó? Duas cidades, se você vier aqui, ó, aqui e DTI. Olha lá. Pessoal, não é esse de vendas, não tem nada aqui, tá? Ó, viu? É só a imagem aqui que tá passando um por cima do outro. Beleza? Então, tá aqui bonitinho, parte física, parte lógica. E aí agora é com vocês complementar aqui os departamentos, ligar todo mundo aqui no switch do departamento de TI de Sacramento e depois testar, né? Colocar todo mundo no DHCP e fazer o teste, todo mundo está conseguindo acessar, tanto via URL, www, quanto via endereço IP do servidor web lá da matriz em Uberaba. Fechou? Abraço, até mais.